Sim, enquanto o governo Trump conquista algumas grandes vitórias militares contra barcos de pesca venezuelanos. Bem, devemos falar sobre isso? Eles já bombardearam, acho que segundo a própria contagem deles, 3 barcos na costa da Venezuela. Sim, quero dizer, estou em Nova York e cocaína simplesmente não existe mais na indústria de restaurantes. Simplesmente sumiu. Todos os restaurantes fecharam, os bares não estão mais funcionando, todo mundo está procurando Adderall porque pararam de vender. Eles estão nos defendendo desse veneno que estava inundando nossas comunidades. E mesmo está o Stephen Fusik de parte esquecendo, tentando encontrar a cocaína que ficou grow. Os viciados gentrificadores estão fazendo fila em volta do quarteirão nas clínicas. É uma piada. Enquanto isso, Daniel Noboa, que é um dos maiores exportadores de cocaína para os Estados Unidos e presidente do Equador, está enfrentando enormes protestos nas ruas neste momento. Ele está cortando subsídios para o diesel, o que foi mais ou menos o que ajudou a desencadear o Caracazo, que levou Hugo Chávez ao poder na Venezuela, ou pelo menos ao lançamento de sua tentativa de golpe revolucionário em 1902. E as pessoas estão nas ruas, estão revoltadas. Noboa está seguindo um programa de austeridade do FMI ao pé da letra, enquanto trabalha para instalar o que parece ser uma base militar dos Estados Unidos, algo que Correa impediu de acontecer. É por isso que Marco Rubio está lá. Então, a verdadeira origem da cocaína continua aparecendo em carregamentos de bananas da empresa da família Noboa, a Bonita Bananas, Bonita Fruit Company. Ela continua sendo encontrada embalada nas caixas deles. E quem era o chefe de exportação da Bonita? Era o próprio Daniel Noboa, que aliás nasceu em Miami, o filho de Miami. A família dele é como os oligarcas do sul da Flórida. Então a hipocrisia está fora de controle. Temos várias entrevistas ou pequenos documentários sobre o Equador e Noboa no The Grey Zone, que na minha opinião colocam tudo isso em perfeito contexto. Mas outra coisa. Acho que publiquei no Twitter um episódio ou segmento do 60 Minutes, da época em que o 60 Minutes tinha Mike Wallace, e às vezes investigava a CIA, em vez de deixar a CIA escrever seus roteiros. E eles não tinham um ombudsman sionista como tem agora. Recentemente, alguém foi nomeado como ombudsman na CBS News, que é um ativista pró-Israel. Sim, David Wiseman, do Hudson Institute em Washington. Quero dizer, eles estão preparando o terreno para Bari Weiss entrar. O trabalho dela é simplesmente esmagar a divisão de notícias em favor de Israel. São lobistas declarados de Israel. De qualquer forma, Mike Wallace expôs como a CIA, por meio de fundações como a Ford Foundation, estava financiando a esquerda não comunista. Ele tem um histórico de fazer jornalismo investigativo de verdade. Então ele fez uma matéria sobre como a CIA tinha um plano para deixar a droga circular na era pré-Chávez da Venezuela. E o principal ativo deles, o principal ativo da dentro da Venezuela, não, isso é um plano da DEA e da CIA. O principal ativo deles era um general. O nome dele era Guillen. Eu não tenho isso aqui comigo. E basicamente disseram para ele supervisionar esses carregamentos de cocaína dentro dos Estados Unidos, para que supostamente a DEA pudesse rastrear como a cocaína chegava às cidades, quem estava vendendo e assim por diante. E algo em torno de 20 toneladas de cocaína, o que é realmente muita cocaína, foi enviada para os Estados Unidos em um período muito curto. Eu vi isso enquanto crescia em DC. Eu podia simplesmente perceber. Foi como se, de uma hora para outra, tivesse começado uma epidemia de crack em DC. E antes não tinha. Simplesmente aconteceu. Tipo, em 88, foi assim, do nada. De repente, você via pessoas literalmente fazendo fila ao redor do quarteirão na New York Ave para comprar crack do Rayful Edmond, que era o grande chefão.
Ele estava ganhando dezenas de milhões de dólares por mês, mas era apenas o intermediário desses cartéis, que eram comandados pela CIA. Voltando aos generais venezuelanos, eles usavam um símbolo em seu corpo de oficiais que era um sol, e eram informalmente conhecidos como o Cartel dos Sóis. Toda essa operação acabou. O Cartel dos Sóis não existia mais, e foi ressuscitado pelo procurador-geral William Barr, sob Donald Trump, para oferecer uma recompensa de 25 milhões de dólares por Nicolás Maduro, acusando-o de estar no comando do Cartel dos Sóis, um cartel falso que a CIA e a DEA ajudaram a criar às custas do povo americano. Sim. Quero dizer quão absurda é essa história. Então tudo se fechou em um ciclo, e eles estão usando isso de novo como base para um cenário. Quero dizer, existem 4 cenários. Insurgência, eles não vão conseguir fazer isso acontecer. Uma revolução colorida. Tentaram isso com o Guaidó, não deu certo. Um golpe interno no exército, não vai acontecer. Invasão, possível. Ataques aéreos, eu diria provável. Eles podem realmente passar de atacar esses barcos para atacar dentro da Venezuela, dizendo que estão atacando os cartéis. E eles também têm ameaçado fazer isso com o México. Sim. E nessa semana, Maduro ou sua presidência divulgou uma carta que ele escreveu diretamente para Trump após o primeiro ataque de Trump, aquela lancha rápida, oferecendo-se para engajar em conversas diretas com o enviado de Trump, Richard Grenell. E por todos os indícios, Trump recusou. Ele apenas deu sua declaração padrão de sempre. Vamos ver o que acontece. O que quando ele disse antes sobre o Irã, por exemplo, levou a bombardeios. Então, parece que dentro da Casa Branca novamente há uma divisão, com pessoas como Richard Grenell defendendo a diplomacia. Mas Marco Rubio, quer dizer, Rubio superou Grenell. Sim, e é um segredo aberto que Grenell e Rubio estão totalmente em desacordo, mas Rubio tem total influência sobre Trump. É a mesma coisa com Lindsey Graham. Rubio tem total acesso a Trump, enquanto Richard Grenell foi deixado de lado. Sim, Grenell. Quer dizer, o fato é que ele simplesmente não trabalha tanto quanto o Rubio. O Rubio tem um vice chamado Michael Needham, que veio da Heritage Foundation e é muito bem conectado no Capitólio e no Congresso. Ele é uma das pessoas mais poderosas de Washington, de quem ninguém ouviu falar. E o Grenell simplesmente não tem a mesma estrutura. Além disso, o Rubio conseguiu assumir o controle de toda a burocracia de segurança nacional por meio da demolição da USAID. E agora, ele é tão poderoso quanto Kissinger. Não acho que ele consiga exercer o mesmo nível de poder ou influência que o Kissinger, porque não é tão inteligente, mas definitivamente tem sido um operador astuto. E você sabe, Lindsey Graham vai ganhar influência enquanto Marco Rubio ganhar. Eles têm o mesmo patrono, Paul Singer. Paul Singer, através de sua Elliott Capital Management, agora é dono do maior ativo da Venezuela, que foi roubado do país, seu maior ativo internacional, a Citigo, que foi tomado por meio do reconhecimento de Juan Guaidó como presidente. Agora pertence a Paul Singer, que é o maior financiador da carreira de Marco Rubio, e também é um dos 2 financiadores que buscam derrotar Thomas Massie em Kentucky, porque ele é um fanático sionista. Kentucky because he's a Zionist fanatic.